Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa aula de hoje, ela surgiu porque ela não foi gravada antes relacionada a gráficos. E como vai cair na nossa avaliação de segundo bimestre gráficos do movimento uniforme, decidi então gravar esse vídeo com a resolução de alguns exercícios do livro de vocês. Então vamos lá? Pessoal, no livro de vocês está aí, ó, livro didático, né? Física, aula por aula, que é o livro de vocês. A página 45 tem aí exercício resolvido número 3. Esse é o exercício. O enunciado dele é o seguinte: um pedestre teve seu movimento registrado no gráfico. Então ele foi e nos apresentou esse gráfico que encontra aqui na tela. Ele vira e fala, aí o que acontece? Toda vez que você, aluno, se deparar com um exercício que tem gráfico, antes de você terminar de ler o enunciado, você faz uma análise desse gráfico. O que seria a análise desse gráfico? Eu vou analisar, esse é um gráfico da posição, tem aqui o S, o que está entre parênteses é a unidade de medida, significa que todos os valores desse eixo que nós chamamos de eixo das ordenadas, conhecido pelos alunos como eixo Y. São referentes a valores da posição. Então ele saiu aqui da origem, aí um tempo depois ele já estava na posição 5, depois na posição 10, 15, posição 20. Isso tudo com o passar do tempo. Os valores referentes ao tempo estão aqui no eixo das abscissas, conhecido como vocês, aluno, pelo eixo X. A física já convencionou que se toda vez que eu tiver que montar um gráfico e uma das variáveis for o tempo sempre estará no eixo das abscissas, que é o eixo X. Então, que gráfico é esse? Esse é um gráfico da posição em função do tempo. Então, continuando, é justamente o que ele vai falar, né? Suas posições estão representadas no eixo vertical. Então, suas posições estão no eixo vertical, conhecido como eixo das abscissas, eixo das ordenadas. E ele fala, né? E o tempo está representado no eixo horizontal, conhecido agora sim como eixo das abscissas. Ele fala, com base no gráfico, avalie as afirmações. Então, ele trouxe aqui algumas afirmações. Perante essas afirmações, o que ele quer saber? São verdadeiras ou falsas? Então, a A. O que diz a afirmativa A? Ele vira e fala assim: a velocidade média do pedestre no intervalo de 0 a 7 foi nula. Tem mais, mas vamos lá. Como que eu vou encontrar a velocidade? Então, velocidade média é a variação do espaço dividido pelo intervalo de tempo. Então, velocidade média é igual. Neste caso aqui, a variação da, da posição dele, como que vai ser? Ele partiu da posição 0, então ele partiu da posição 0 e chegou até a posição 0 também. Esse 7 aqui, eu analiso a posição, como ele disse, na vertical. Ele saiu dessa posição e chegou até essa posição. Então, qual que é a minha posição final? 0. Menos, qual que é a minha posição inicial? Da onde ele partiu? 0. E o tempo, meu tempo final, é 7 segundos, menos meu tempo inicial, é 0. Então, minha velocidade média é igual a 0 menos 0, 0, 7 menos 0. Então, minha velocidade média aqui, como eu não tenho nada e não tenho como dividir com ninguém, minha velocidade média é 0. A primeira parte da afirmativa está correto. Mas por que a velocidade média é 0? É 0 por quê? Porque ele partiu da posição 0 e chegou também na posição 0. Como a fórmula diz, velocidade média é a variação da posição. É a minha posição inicial e minha posição final. E quando eu analiso aqui, ele saiu dessa posição e chegou nessa posição 7 segundos depois. Mas o restante do exercício ele fala, portanto, ele permaneceu em repouso. Só de você olhar no gráfico, tem como você falar que permaneceu em repouso? Não. Houve movimento. O que é movimento? É quando eu mudo de posição com o passar do tempo. À medida que ele foi aqui, ó, passando o tempo, ele foi mudando de posição. Ele não permaneceu mais na mesma posição. Então, a primeira parte desse exercício está correta. A velocidade média é nula.
Só que quando ele vira e fala para mim, portanto, ele permaneceu em repouso, então a é falsa, porque ele não permaneceu em repouso. Ele estava se movimentando. Aí vem a B. A velocidade do pedestre aumentou no intervalo de 0 a 3 segundos? Então ele perguntou, a velocidade dele aumentou de 0 a 3 segundos? Agora eu vou analisar aqui de 0 a 3 segundos. Eu estou analisando somente esse espaço. Qual é a tendência do aluno? É virar e falar o seguinte, não aumentou porque o gráfico é crescente. Pessoal, esse gráfico crescente aqui, ele está relacionado à questão se a velocidade é positiva ou negativa. Existe velocidade negativa? Não. Quando a velocidade é maior do que zero, significa que o meu movimento é progressivo. E quando a minha velocidade é negativa, lembrando que não existe velocidade negativa, o movimento é retrógrado. O que é um movimento retrógrado? É aquele contrário à orientação da trajetória. Então, quando a minha velocidade é positiva, significa que eu estou indo na mesma orientação da trajetória. Então, nesse caso, positivo. O que seria a velocidade negativa? Significa que eu estou contrário à orientação da trajetória. Então, quando o exercício vira para mim e fala assim, ó, a velocidade do pedestre aumentou no intervalo de 0 a 3? Não, não aumentou. Por que não aumentou? Porque meu movimento é uniforme. Se o movimento é uniforme, a velocidade é constante. Se ela é constante, ela não aumenta nem diminui. Ela permanece a mesma. Aí é uma questão de teoria. Então, se eu estou fazendo um exercício de um gráfico da posição em função do tempo no movimento uniforme, não tem como eu falar que a minha velocidade aumentou ou minha velocidade diminuiu. Por quê? Porque minha velocidade é constante. O que foi ocorrendo aqui, ele foi mudando de posição com o passar do tempo. Como que eu sei que esse movimento é uniforme? Ele aumentou de 0 para 5, depois veio 10, depois veio 15. Então está aumentando a cada segundo, ele está aumentando de 5 em 5. Então, quando a minha velocidade é constante, eu vou percorrer espaços iguais. Então, a cada 5 metros, ó, está aumentando de 5 em 5 metros. Então, eu percorro espaços iguais em intervalos de tempos iguais. 1 segundo, 1 segundo, 1 segundo. Então, quando ele fala que está aumentando, é falso. Significa que ele está na mesma direção, no mesmo sentido da orientação da trajetória. Então, a afirmativa B também é falsa. E a afirmativa C? Ele vira e fala, a velocidade do pedestre diminuiu no intervalo de 6 a 7. Quando eu olho no gráfico aqui, ó, de 6 a 7, meu gráfico é decrescente. Está vendo que ele está para baixo? Então, a tendência é nós acharmos que ela realmente vai diminuir. Mas essa afirmativa também é falsa. Por quê? Nesse caso, quando o gráfico é decrescente, significa que a minha velocidade é negativa. Mas não existe velocidade negativa. O menos é porque agora ó, ele está contrário à orientação da trajetória. Então, nesse caso, ela é falsa. Por quê? Porque o movimento é uniforme, no movimento uniforme a velocidade é constante. Então, não tem como ela aumentar e não tem como ela diminuir. Certinho, pessoal? Esse exercício é de teoria. Aí vem, então, a página 46, o exercício proposto 9. O que diz aí o enunciado desse exercício? Eu falo, no trecho mais longo e retilíneo de uma maratona, um atleta estrategicamente procura manter a sua velocidade constante. Aí ele fala, o treinador faz anotações sobre as posições ocupadas pelo atleta em diferentes instantes. Então, ele formulou e chegou a esses valores aqui da tabela. Então, ele pegou o tempo e foi anotando qual a posição. Com 0 segundos, a posição dele era a posição menos 15. Com 1 segundo, a posição menos 10. Com 2 segundos, posição menos 5. Com 3 segundos, a posição 0. Lembrando que, nesse caso, se eu pensar que eu tenho uma reta real, aqui eu tenho origem. Todo valor à esquerda é negativo e todo valor à direita é positivo. Então, eu tenho aqui a origem. Ele saiu aqui da posição menos 15. 3 segundos depois, ele passou pela posição 0
e 6 segundos depois eu já estava na posição 15. Então, eu trouxe para cá para ficar mais fácil, às vezes, para compreender, dando esse valor dentro de se nós pensarmos, de uma reta real aí. Então, tranquilo. Aí ele vira e fala, com base nessas anotações, aí vem, construa o gráfico da posição em função do tempo. Então, tá aqui o nosso, eu já deixei aqui pronto, nós vamos construir um gráfico. Ele quer um gráfico da posição, então minha posição, segundo os dados aqui, minha posição estão em metros, em função do tempo. Lembra, toda vez que eu tiver que fazer um exercício que envolva gráfico e uma das variáveis seja o tempo vai ficar aqui no eixo das abscissas, conhecido como eixo X. Nesse caso, eu já tenho os valores. Quando meu tempo é igual a zero, aí o que acontece? Para isso, meu gráfico, eu vou ter que ter alguns valores aqui. Como ele começa com um valor negativo, nós vamos fazer uma pequena alteração aqui. Então, eu venho aqui e vou aumentar esse gráfico um pouco aqui para baixo. Por quê? Porque eu vou ter valores negativos. Então, vamos lá. Quando meu tempo é igual a zero, a minha posição, eu venho aqui, ó, é menos 15. Então, menos 15. Então, aqui eu tenho já o meu primeiro ponto. Então, quando meu tempo é zero, a minha posição é menos 15. Voltando aqui agora, quando meu tempo é igual a 1, minha posição é menos 10. Então, quando meu tempo é igual a 1, a minha posição é menos 10. Então, eu venho aqui, vou juntar esses pontos. Quando meu tempo é igual a 2, então, quando meu tempo é igual a 2, minha posição é menos 5. Eu venho aqui e vou juntar o segundo ponto. Quando meu tempo é igual a 3, minha posição é igual a 0. Então, aqui eu tenho o terceiro ponto. Aí, agora dá para subir aqui. Quando meu tempo é igual a 4, minha posição é igual a 5. Eu venho aqui, vou juntar. É o outro ponto. Quando meu tempo é igual a 5, minha posição é igual a 10. Aqui eu tenho o outro ponto. E quando meu tempo é igual a 6, minha posição é igual a 15. Aí, conforme os valores que ele deu, depois eu pego e vou juntar os pontos. Então, eu venho aqui e vou juntar esses pontos. Essa aqui, às vezes não vai ficar uma reta tão perfeita, mas tá aí. Como é uma função de primeiro grau, nesse caso, o meu gráfico é uma reta. Esse gráfico é crescente, então velocidade positiva. Significa que eu estou indo no mesmo sentido de orientação da trajetória. Então, esse daqui é o A. Então, ele pediu para que eu fizesse o gráfico. Já no B, ele vira para mim e fala, construa um gráfico da velocidade em função do tempo. Agora, ele quer um gráfico da velocidade. Então, minha velocidade está em metros por segundo, né? Porque meu tempo está em segundos e minhas posições estão em metros, em função do tempo em segundos. Como eu estou fazendo um gráfico de uma função de primeiro grau, caso for uma reta, mas nós temos aqui a função horária da posição de um movimento uniforme. Movimento uniforme é aquele em que a velocidade é constante, mas para isso eu tenho que calcular primeiro o valor da velocidade. Então vamos lá, porque eu não tenho uma velocidade. Velocidade é a variação da posição em determinado intervalo de tempo. Então velocidade é igual. Nesse caso aqui, minha posição final, 15, menos minha posição inicial, menos 15. Então tá aqui, ó, minha posição inicial. Meu tempo final, 6 menos o inicial, é 0. A minha velocidade é igual
Menos vezes menos, mais. 15 mais 15, 30. 6 menos 0, 6. Então, minha velocidade é igual a 5 metros por segundo. Encontrei o valor. Como que eu represento o gráfico de uma função constante? O gráfico de uma função constante é uma reta paralela a um dos eixos. Então, o valor é positivo. Eu venho aqui e marco 5. Eu venho aqui e traço meu gráfico. Como o movimento é uniforme, a velocidade é constante, vai passar o tempo, mas a minha velocidade é a mesma. Aí montado o gráfico. Aí surge a pergunta, professor, eu poderia ter pego outro intervalo? Vamos supor que eu tivesse pego o intervalo de 2 a 5. Um exemplo, né? Então, minha velocidade seria igual, nesse caso, a posição 10 menos com menos 5. Que seria a minha posição inicial. Meu tempo seria 5 menos 2. Eu estou pegando esse intervalo. A minha velocidade é igual menos com menos mais. Então ficaria 5. 10 mais 5, 15. 5 menos 2, 3. A minha velocidade seria 15 dividido por 3, 5 metros por segundo. Por que que deu o mesmo valor? Lembrando, como o movimento é um movimento uniforme é aquele em que a minha velocidade é constante. Por isso que vai passar o tempo aqui, mas minha velocidade continua a mesma. Aí vem a letra D. Determine o instante em que o atleta passa pela origem do referencial e o tipo de movimento que ele descreve, progressivo ou retrógrado. Nesse caso, eu não preciso fazer cálculo. Eu quero saber quanto tempo ele gastou para passar na origem. A origem dos espaços é zero. Se ele saiu do tempo igual a zero, ele gastou 3 segundos. Ele gastou 3 segundos para passar. Essa daqui era o A, esse aqui é o B e esse daqui é o C. Basta eu olhar aqui na tabela. 0 é a posição, nesse caso, a origem das posições. Então, ele passou aqui no tempo t igual a 3, então ele gastou 3 segundos. A letra dele vira e fala, determine um instante em que o atleta passa pela origem do referencial. Aí ele perguntou o tipo de movimento. Nesse caso, o movimento é progressivo, porque meu gráfico é crescente. Aí ele pede se é progressivo, né? Seria IAD. AC, né? Ele falou, descreva a equação que representa a posição em função do tempo. A equação que representa a posição em função do tempo, posição é igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Para determinar ela, basta eu substituir minha posição inicial. Quanto que é a minha posição inicial? Menos 15. Eu peguei o valor aqui na tabela. Nesse caso, a velocidade é positiva, o valor 5 vezes o tempo. Aí, escrito para você a equação que ele pediu. Certinho? Então, vamos agora para o 10. O que ele pede no 10? O gráfico representa a posição em função do tempo de dois móveis, A e B, deslocando-se numa trajetória retilínea. Qual dos móveis tem maior velocidade? Então, eu tenho que calcular a velocidade. Então, vamos lá. Velocidade de A é igual, para calcular a velocidade, é a variação da posição num determinado intervalo de tempo. Então, vamos olhar. Aonde inicia o gráfico de A? Ele inicia aqui na posição 10. Então, essa é a posição inicial. E ele vai até a posição 20, a posição final. Então, 20 menos 10. Quanto tempo ele gastou de 10 até 20? 1 segundo. Então, 1 é meu tempo final, menos 0, que é o final. Então, a velocidade de A é igual 20 menos 10, 10. 1 menos 0, 1. Qual que é a velocidade, então, de A? 10 metros por segundo. Ele perguntou para mim qual é a pergunta. Qual dos móveis tem maior velocidade? Então, para eu saber, eu tenho que calcular a velocidade de B. Como que eu vou calcular a velocidade de B? Da mesma forma que eu calculei a de A. Da mesma forma que eu vou calcular de qualquer outro móvel que ele dê um gráfico. Então, nesse caso aqui, eu vou analisar agora somente os dados para B. Qual é a posição inicial de B? Da onde inicia? Ele inicia da posição 0 e ele vai até a posição 10. Então, é a posição final 10
menos a inicial, que é 0. Quanto tempo ele gasta para ir de 0 a 10? 1 segundo. Então, a velocidade de B é igual a 10 menos 0, 10. 1 menos 0, 1. A velocidade de B é igual a 10 metros por segundo. Qual era a pergunta? Voltando, ele fala, qual dos dois móveis tem maior velocidade? Nenhum dos dois. Os dois têm a mesma velocidade. Isso você conseguiria observar aqui no gráfico. Os dois têm praticamente a mesma velocidade. Está aí demonstrado por meio do exercício. Exercício 11. Como ele já me deu um gráfico, eu já olho para o gráfico. Esse gráfico é um gráfico da posição em função do tempo. Veja que nos outros gráficos ele dá entre parênteses a unidade. Aqui ele não deu. Quando é assim, ele tem que dar no enunciado. Então eu sei que eu tenho um gráfico da posição em função do tempo. Nesse caso, meu gráfico é decrescente. O que significa? Significa que a minha velocidade é negativa, menor do que 0. Mas existe velocidade negativa, lembra? Minha trajetória está para a direita, mas ele está indo para a esquerda, contrária à orientação. O que diz o enunciado? Ele fala, um preparador físico com o objetivo de observar o desempenho de um atleta durante uma corrida, registrou suas posições em um determinado intervalo de tempo. Após avaliar os dados coletados, representou o desempenho do atleta no gráfico abaixo. Aí ele vira e fala, caso o preparador quisesse descrever esse movimento por meio de uma função horária, como seria essa representação? Aí você lembra de eu falar das unidades de medida? Ele fala aí no final, considere a unidade de medida utilizada como sendo o metro e o segundo. Ele virou e falou, tem como eu representar esse gráfico aqui por meio da função horária do espaço? Tem. Então, posição com o espaço é igual. Meu espaço inicial é da onde inicia o gráfico. Eu venho aqui, ó, ele iniciou de qual posição? Ele iniciou da posição 15. Então, 15. Esse gráfico ele é decrescente, então automaticamente minha velocidade é negativa. Mas quanto que é a minha velocidade? Eu vou ter que encontrar. Como que eu encontro a velocidade? Velocidade é a variação da posição em determinado intervalo de tempo. Então, velocidade é igual. Se eu já sei que aqui é a minha posição inicial, ele finaliza aqui minha posição final. Então, é 0 menos 15. Quanto tempo ele gastou para ir de 15 a 0? Estão 5 menos 0, 5 segundos. Então, minha velocidade é igual a 0 menos 15, menos 15. 5 menos 0, 5. Menos 15 dividido por 5, menos 3 metros por segundo. Mesmo que você não lembrasse, você viu que sua velocidade já deu negativo. Então, aí resolvido o exercício. Ele não queria só. Ele virou e falou, né, no enunciado. Caso o preparador quisesse descrever esse movimento por meio de uma função horária, como seria representado? Ela seria representada dessa forma, em que minha posição inicial é 15, é da onde iniciou o gráfico, menos eu encontrei o valor da minha velocidade, então, porque ele está retornando. Certinho? Pessoal, e aqui tem dois exercícios complementares, ele não tem no livro. Então, só para finalizar, são exercícios que envolvem propriedades gráficas. Então, ele fala, o gráfico a seguir representa a velocidade escalar de um móvel em função do tempo. Então, está aqui um gráfico da velocidade em função do tempo. Como o movimento é uniforme, meu gráfico, você vê, é uma reta paralela a um dos eixos. Então, o que ele pede? Ele vira para mim e fala, caracterize o movimento proposto. Nesse caso, ele quer saber se o movimento é progressivo ou retrógrado. Quanto que vale a minha velocidade? Minha velocidade vale menos 10. Então, nesse caso, meu movimento é retrógrado. Por que ele é retrógrado? Retrógrado. Por quê? Porque a minha velocidade é negativa. Aí ele vira para mim e fala, determine a variação dos espaços. Variação do espaço. O que é a variação do espaço? ΔS. No intervalo de 1 a 3 segundos. Ele quer no intervalo de 1 a 3 segundos. Pessoal, o que diz? Eu vou resolvê-lo aqui em cima. O que diz a teoria? Toda vez que eu tiver um gráfico da velocidade em função do tempo, e ele me impedir o deslocamento ou a variação do espaço, essa variação do espaço ou variação da posição vai ser igual à área. Área de quê?
área sobre a curva. Nesse caso aqui, ó, entre 1 e 3 segundos formou essa figura. Que figura é essa? É um retângulo. Qual que é a área do retângulo? Base vezes altura. Então, meu deslocamento é igual. Minha base, 3 menos 1, 2. Vezes minha altura, são 10. Então, nesse caso, meu deslocamento foi de 20 metros. Só, esse aqui é aplicar a teoria. Qual é a teoria? Toda vez que eu tiver um gráfico da velocidade em função do tempo, no caso de um movimento uniforme, e ele pediu o deslocamento é igual à área formada sobre a curva. Então, que figura é essa que formou? Um retângulo. Então, para calcular a área de um retângulo, base vezes altura. O mesmo ocorre nesse exercício 2. Ó. Ele me deu também um gráfico, ó, da velocidade em função do tempo. O movimento é uniforme, ele virou e falou, ó, no gráfico abaixo, determine a variação do espaço do móvel de 0 a 10. Ele quer a variação do espaço. Ó. Nesse caso, de 0 a 10. Então, formou essa figura aqui. Ó. Figura essa. Então, nesse caso, o deslocamento é igual à área. Isso é uma propriedade gráfica. Nesse caso, a figura é um retângulo, também base vezes altura. Então, nesse caso, minha base, ó, 10 vezes minha altura, 2. Uma coincidência dá o mesmo valor, né? Então, nesse caso, meu deslocamento foi de 20 metros. Pessoal, então é isso. Toda vez que fala de gráfico, é uma parte. Fazer gráfico em física é da mesma forma de fazer gráfico em matemática. Aqui a gente só substituiu x e y por espaço e tempo. Pessoal, um abraço e até a próxima aula.